Bem-vindos à aula aberta de movimento e alinhamento. Nesse curso, eu trabalho com a técnica clausiana e com o Qigong. Eu vou contar para vocês um pouco sobre o que são esses dois métodos, essas duas formas de fazer exercícios físicos e também uma forma de pensar o corpo em movimento, né? A técnica clausiana, ela foi estruturada por muitas pessoas, apesar de levar o nome clausiana, né? O Clausiana mesmo não chegou a nomear o trabalho dele como técnica clausiana. Isso aconteceu depois, no processo de sistematização do trabalho dele. Eu estudei com a Jussara Miller, que foi uma das professoras da escola clausiana e até hoje pesquisa e trabalha com a técnica clausiana. E assim que eu concluí meu período de estudos com ela, teve início o curso de especialização da técnica clausiana, que acho que ainda está em curso na PUC São Paulo. Então, estou dando esse panorama para vocês visualizarem um pouco, né, de onde vem esse Clausiana. Clausiana foi um brasileiro, né, apesar do nome parece alemão, né, mas ele foi um brasileiro, né, um grande pesquisador que atuou muito fortemente na área das artes, quando estava vivo, junto com a parceira dele, a Angel Viana, que tem uma escola no Rio de Janeiro, a Faculdade Angel Viana, e hoje, não só nas artes, como na área da saúde também, é uma técnica muito que chegou, né, na área da saúde, na educação. Então, tem vários braços, assim, e também é um caminho por onde essas áreas conversam, né? Essas diferentes áreas do conhecimento conversam também por meio da técnica que a gente chama de técnica clausiana. Uma coisa também muito legal, acho, de eu falar, eu tenho repetido isso cada vez mais nas aulas, né? A gente não vai ter um objetivo com essa prática de chegar numa forma específica, né? Então, a gente não vai aprender a técnica clausiana, né? A gente vai no sentido de entender como é que como é a minha estrutura corporal e como é que eu realizo os exercícios de forma que me favoreça, né? Que eu me sinta confortável, em que eu me desenvolva no meu próprio movimento, né? Mas sempre respeitando a própria estrutura corporal, né? Sem se sobrepor a ela para chegar a uma forma específica que a gente poderia chamar de técnica clausiana. Não é essa a ideia, né? Então, a gente vai trabalhar, sim, com a técnica clausiana, conhecer os princípios de movimento que ela traz, mas sempre cuidando dessa intimidade com o próprio corpo. Isso é o mais importante. E agora, sobre o Qigong, né? O que é o Qigong? O Qigong, ele tem, a gente pode colocar ele como uma origem chinesa, né, de práticas corporais taoístas, tem outras linhas também, né, que não a taoísta, mas eu tenho me aproximado mais das práticas de Qigong taoístas, e por que junto com a técnica clausiana, né, porque é uma prática chinesa lá, aqui junto com a técnica clausiana. Porque são dois olhares sobre a natureza do corpo. Então, são frutos de uma observação do corpo em movimento, né? Então, elas convergem, embora de origens tão diferentes, né? Mas convergem nesse sentido de uma observação para a natureza. Aqui no Brasil, inicialmente, o Qigong foi muito conhecido como sequências de movimento, né? Então, o que eu vou tentar trazer para você, não ao longo, né, das práticas, das aulas, não é exatamente a sequência do movimento, mas o princípio de movimento dentro dessa prática que tem uma fisiologia energética, né? Enquanto a técnica clausiana fala muito de referência estrutural mais anatômica, né? A Qigong traz uma dimensão mais de uma fisiologia energética, então a gente pode pensar no caminho de refinamento da percepção do movimento, um movimento um pouco mais sutil, né? Por meio da respiração e de outros fluxos que acontecem no nosso corpo, né? Então, falar então da aula de hoje, né? Dessa proposta das aulas abertas para vocês.
É uma prática indicada, assim, para quem está no processo de reabilitação do movimento, de repente está com uma dor, ou está tratando alguma questão de saúde, mas se está no momento agudo, né, de muita dor, de incômodo, de muita restrição de movimento, não é uma prática indicada. Por quê? Né? Porque nesse momento é importante um olhar mais individualizado, seja para uma prática de uma aula individual, seja uma massagem, uma acupuntura ou algum outro processo terapêutico, uma fisioterapia, né, no qual a pessoa esteja engajada nesse momento, né? Então, é importante sinalizar isso. Mas, às vezes, a gente sente ao começar a se movimentar, percebe algumas regiões mais incômodas, mais tensas, que a gente não sabia que tinha lá e não que estava lá, e não necessariamente isso é um problema, né? Uma questão, né? Que, não posso me movimentar. Não, a gente inclui, né? A gente observa isso, acolhe isso e procura não insistir nesse lugar que está desconfortável, tá bom? Então, alguns incômodos, algumas dorzinhas, elas podem aparecer. Se tiver alguma dúvida, por favor, fica à vontade em abrir o microfone e perguntar, tá bom? A qualquer momento, sempre, tá? Esse programa de aulas, isso de ter essa possibilidade da aula online, né, é para facilitar também para quem quer estruturar uma rotina de exercícios em casa, né? Então, e nessa estrutura de exercícios em casa, é importante isso da aula ao vivo, né? Então, da gente se ver, né? Eu ver vocês, é muito importante, porque seguir a gravação da aula, embora as aulas, a ideia é que elas fiquem gravadas, mas é importante que eu veja vocês durante a aula. Né? E, eventualmente, vocês contarem com essa gravação para repetir a aula em outro momento, tá? Para que aí eu tenha uma construção mesmo orientando vocês, né? Quem fala muito disso da calma mental, né, na divulgação, né, de ter também com esse objetivo de uma calma mental e uma melhora da disposição, né? Por que essa ideia da calma mental? Como é que a gente chega nisso, né? Ao trazer a atenção, a nossa consciência para a percepção do nosso próprio corpo, a gente corta uma série de movimentos do ir e vir do pensamento naturalmente, né? Então, agora, se a gente procurar sentar sobre os nossos isquios, a gente já pode ir direcionando a nossa atenção para a percepção do nosso próprio corpo, né? Então, os isquios aqui, ó, são dois ossinhos aqui da nossa bacia, né? Então, se eu vou abaixar a câmera aqui para ficar mais claro. Então, a nossa bacia aqui na frente. Então, enquanto a gente conclui a nossa conversa, a gente vai procurar achar esses dois pezinhos da bacia, sentando aqui sobre uma das mãos e perceber esse ossinho arredondado, né? Isso. E procurar sentar sobre eles, a gente vai dar sequência à nossa conversa, já encaminhando para o exercício sentados, né? Sentados. Então, e aí essa ideia de, então, trazer a atenção para o próprio corpo, isso de sobrecarregar o excesso de atividade mental, né, que a gente é levado a ter no nosso modo de vida, e em geral, né, não é uma regra. Isso da melhora da disposição, né? Então, a gente pensa sempre numa construção de abertura de espaço articular, isso tem uma consequência na nossa respiração, tem uma consequência na construção de um tônus muscular, de uma flexibilidade também, né? E também de uma integração do corpo, né? Então, esse melhor uso desse nosso corpo aqui, né? Desse nosso brinquedo aqui, quando a gente leva para o movimento e joga com ele, né? Se a gente aplica a força no lugar onde mais que otimiza o nosso movimento, a gente resguarda uma energia e às vezes a gente deixa ela embora assim no dia a dia sem perceber, né? Então, nesse sentido, a gente constrói uma disposição para o dia a dia, né? E por meio de uma disponibilidade para o movimento e também
poupando a gente dos movimentos que geram um esforço desnecessário, tá? Bom, eu acho que eu já falei bastante, a gente vai para a prática agora.